E eu sei que talvez agora, ao deitar a cabeça no travesseiro, seu coração esteja cheio de preocupações. Talvez você esteja tentando dormir, mas a mente insiste em revisitar dores, medos, responsabilidades. Talvez você tenha lágrimas escondidas que ninguém vê, mas que rolam no travesseiro silenciosamente. Eu quero te dizer algo muito importante. Deus vê cada lágrima. Deus ouve cada suspiro. Deus conhece cada tempestade interior que você enfrenta. E nesta noite, Ele quer te dar descanso. Jesus disse em Mateus 11:28, "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Você pode entregar esse peso agora mesmo. Não precisa carregar sozinho. O barco da sua vida não depende apenas da sua força. Há um mestre que tem poder sobre os ventos e que caminha contigo. Então, neste momento, respire fundo. Inspire e expire devagar. Enquanto faz isso, lembre-se de que Deus está presente aí, exatamente onde você está. Ele não está distante, não está indiferente. Ele está mais perto do que o ar que você respira. Ele está olhando para você agora com amor e dizendo: "Filho, filha, aquieta o coração. Eu estou aqui. Eu cuido de você. Eu conheço suas dores. Confie em mim." Aquietar-se diante de Deus não significa que todos os problemas desaparecerão imediatamente. Significa confiar que, mesmo quando os ventos continuam soprando, você não está sozinho. Significa descansar sabendo que há alguém maior que a tempestade dentro do barco. Agora, deixe-me falar diretamente ao seu coração. Você não vai afundar. Essa tempestade não será o fim da sua história. Você não nasceu para naufragar, mas para atravessar. Jesus disse aos discípulos: "Passemos para a outra margem." Ele não disse: "Vamos até o meio e morreremos lá." A promessa dele era atravessar. E a promessa para você também é: você vai chegar do outro lado. Talvez não seja no seu tempo, talvez não seja da forma como você gostaria, mas você vai atravessar. A tempestade não define o seu destino. O vento não determina o seu futuro. A palavra final pertence àquele que criou os céus e a terra. E quando o coração insiste em ficar agitado, lembre-se de que a paz não é a ausência de problemas. Paz é a presença de Deus no meio deles. A verdadeira bonança é saber que Jesus está contigo, mesmo quando as ondas se levantam. Por isso, nesta noite, entregue a Ele os seus medos. Entregue a Ele as suas preocupações. Entregue a Ele essa tempestade interior que parece não cessar. Faça como os discípulos. Clame. Acorde Jesus com o seu clamor e deixe que Ele fale ao vento da sua alma. Cala-te, aquieta-te. E quando Ele fala, tudo obedece. O mar obedece, o vento obedece. E o seu coração também encontrará descanso. Oração da noite. Senhor amado, nesta noite eu me coloco diante de Ti em favor desta pessoa que ouve esta mensagem. Tu conheces o coração dela, as dores que ninguém vê, os medos que ninguém entende. Tu sabes, Senhor, das tempestades que a assolam. Mas eu creio que Tu és maior que qualquer vento, maior que qualquer onda, maior que qualquer angústia. Jesus, assim como naquela noite em que te levantaste no barco e ordenaste ao mar que se calasse, levanta-te agora sobre a vida dessa pessoa. Repreende os ventos da ansiedade, cala as ondas do medo, traz bonança ao coração cansado. Senhor, coloca a tua mão de paz sobre essa mente agitada. Derrama descanso sobre esse corpo exausto. Envolve essa vida com a tua presença. Que ela sinta agora o teu abraço invisível, mas real. Que ela saiba que não está só, que nunca esteve só. Que esta noite seja marcada não pela tempestade, mas pelo silêncio da tua paz. Que os sonhos sejam tranquilos, que o coração seja fortalecido, que a fé seja renovada e que amanhã, ao despertar, ela possa ver com clareza que o Senhor esteve cuidando de cada detalhe. Em nome de Jesus eu oro e declaro paz, descanso e vitória. Amém. A noite chegou.
O silêncio da casa se espalha pelos cômodos e aos poucos os ruídos do dia vão se apagando. Do lado de fora, talvez ainda se ouçam passos, motores, vozes distantes. Mas dentro de você existe uma tempestade. Não é feita de trovões ou de relâmpagos, mas de pensamentos que não se calam, de ansiedades que pesam, de medos que roubam o fôlego e de inseguranças que gritam mais alto quando tudo ao redor parece quieto. Você já sentiu isso? Aquela batalha silenciosa que não aparece nos olhos de quem te vê, mas que dentro de você parece um mar revolto, com ondas tentando virar o barco da sua vida? É justamente sobre isso que quero falar com você nesta noite. O Deus que acalma tempestades, inclusive as que ninguém vê, as que moram dentro do seu coração. A Bíblia nos conta em Marcos 4, 35, 41, uma cena impressionante. Jesus havia passado o dia ensinando, curando, transformando vidas. Ao cair da tarde, ele disse aos discípulos: "Passemos para a outra margem." Entraram no barco e começaram a atravessar o mar da Galileia. A princípio, era apenas mais uma travessia. Mas, de repente, como muitas vezes acontece na vida, os ventos começaram a soprar com força, as ondas cresceram e o barco se enchia de água. Os discípulos, homens acostumados com o mar, pescadores experientes, se apavoraram. A tempestade era maior do que a força deles, maior do que os recursos, maior do que qualquer habilidade. E no meio do caos, Jesus estava dormindo. Imagine essa cena. O barco quase virando, as ondas batendo, o vento assobiando forte e Jesus dormindo na popa, sobre uma almofada. O coração dos discípulos disparado, a mente tomada pelo medo, e Jesus em perfeita paz. Até que, desesperados, eles o acordaram. "Mestre, não te importa que pereçamos?" E então aconteceu o impossível. Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: "Cala-te, aquieta-te." E o vento cessou e fez-se grande bonança. Agora feche os olhos por um instante e imagine essa cena acontecendo dentro de você. Pense nas tempestades que você enfrenta. Preocupações financeiras, crises familiares, dores do passado, culpas que pesam, ansiedades pelo futuro, solidão, diagnósticos médicos, incertezas que sufocam. Cada uma dessas coisas sopra como um vento forte contra a sua vida. Cada pensamento acelerado é como uma onda tentando inundar o barco da sua alma. E talvez, assim como os discípulos, você tenha se sentido abandonado, como se Deus estivesse dormindo distante, em silêncio. Talvez você já tenha clamado: "Senhor, o Senhor não se importa comigo, não vê a minha dor." Mas hoje, nesta noite, a palavra vem até você com uma verdade poderosa. Jesus ainda está no barco da sua vida. Mesmo quando parece em silêncio, mesmo quando parece distante, Ele nunca deixou você sozinho. E assim como naquela noite no mar da Galileia, Ele tem autoridade sobre cada tempestade. Ele pode se levantar sobre os ventos do seu coração e declarar: "Aquieta-te, cala-te." E de repente, onde havia medo, virá paz. Onde havia tormenta, virá calma. Onde havia desespero, nascerá confiança. Talvez o que você precisa ouvir hoje não seja apenas que a tempestade vai passar, mas que mesmo enquanto ela acontece, Jesus está com você. Porque o milagre não é apenas o mar se acalmar. O milagre maior é saber que o Criador do universo está dentro do barco da sua vida. E nenhum vento é capaz de afundar quem caminha ao lado dele. Pense por um momento. Quantas vezes você achou que não suportaria mais? Quantas vezes acreditou que seria o fim? E, no entanto, você está aqui, vivo, ouvindo essa mensagem, respirando. Isso significa que Deus já te sustentou em outras tempestades. Isso significa que Ele não mudou e continuará sustentando. As tempestades da vida nos ensinam algo profundo.
Nós não temos o controle. Não controlamos os ventos que sopram, nem as ondas que surgem, mas podemos confiar naquele que controla tudo. O mesmo Jesus que ordenou ao mar que se calasse tem autoridade sobre cada detalhe da sua vida. Ele não perdeu o controle, mesmo quando parece que você perdeu.